para imaginar assim, um profissional de vendas que não saiba negociar? Esse é o tema deste episódio, então roda a vinheta. Tá na hora da gente fazer o quê? Uma negociação. E quem vai aqui dividir esse episódio comigo é Marcel Molina, líder dos treinadores e multiplicação aqui na Bravende, palestrante, treinador, mentor. Vou jogar para você, meu caro, o que define uma negociação que foi bem sucedida. É só quando bateu o sino e vendeu? Bem-vindo, Marcel. Obrigado mais uma vez aí por essa conversa, por esse bate-papo. Vamos lá, uma negociação bem-sucedida é aquela que a gente atende os interesses de todo mundo que está envolvido no processo. Por que eu falo isso, Elis? Ninguém nesse mundo faz negócio para perder. Se qualquer pessoa, vendedor, comprador, quem tiver envolvido, tiver o sentimento, a sensação de que está fazendo algo ruim, o que a pessoa vai fazer? Ela vai sabotar o processo. Marcel, mas dentro da técnica de negociação, eu vendi algo por 10 que eu poderia ter vendido por 8. Eu vendi até por um valor agregado a mais. Ok, na técnica você se favoreceu, mas o sentimento de ganho de fazer o negócio valeu a pena para os dois lados. Então um ponto que eu quero já trazer como dica é que você, negociador, separe sentimento de ganho e forma de negociar. Na forma de negociar eu posso me favorecer através de técnicas, mas o sentimento tem que valer a pena para todo mundo que está envolvido. Marcel, isso é disruptivo que você trouxe, porque é muito comum dizer, poxa, ganhei uma negociação. Então, a bem-sucedida é a que ambos os lados podem dizer essa frase, ganhei a negociação. Então, isso já muda tudo aqui nesse episódio, começando com tudo. Vamos para a segunda pergunta, quais são os maiores erros dos vendedores quando há uma negociação e, assim, você tem como eles evitarem esses problemas? O maior erro de uma negociação é você entrar numa disputa de posição, que tem muito a ver com o que você trouxe aqui no seu diálogo anterior. Eu vou entrar numa negociação para ganhar. Negociação não é um combate, negociação é um processo. E a gente não negocia só na hora aí, vamos fechar o preço ali, vamos brigar por uma melhor condição. Não, a gente negocia desde a forma que a gente se olha, desde a maneira que a gente se veste, desde a maneira que a gente se posiciona, que a gente senta, que a gente fala. A negociação acontece em todos os momentos. Preço, fechamento é só o detalhe, é só o complemento de todo esse processo. Então, o grande erro do negociador é ir para um campo de batalha, é disputar posição e achar que negociação é só um ganha, o outro perde. Por que numa negociação a gente não pode colaborar? Por que numa negociação ambos não podem conceder um pouco? Porque isso cria relacionamento, isso cria conexão. Por que às vezes ambos não dão um passinho para trás para pensar um pouco mais, fazer uma análise mais técnica, mais detalhada, mais específica e talvez resolver num outro momento? Então essa falta de alinhamento, essa falta de pensar na sua postura, de pensar no melhor estilo a ser trabalhado e, principalmente, o tempo todo eu achar que é uma disputa, entrar numa disputa de posição, esse é o maior erro que você pode cometer numa negociação. Uau, tá polêmico aqui, então já vou emendar. Qual que é a importância da inteligência emocional quando você está diante de uma negociação complicada? Eles tudo, né? Porque negociação é emoção. Pensa no seguinte, tá? A gente tá aí em episódios para falar sobre vendas. Eu estou lidando com um vendedor, último dia do mês, ele está dependendo daquele negócio para bater meta, e é mais ou menos 5 para 6 da tarde, eu estou sentado com um cliente, que ou eu fecho esse negócio, ou eu não bato os números, amanhã isso pode comprometer o meu emprego, e você como cliente fala assim, puxa Marcel, pensei bem, cara, com esse preço não rola, eu preciso de 10%. Como é que vai a alma desse vendedor nesse exato momento? E às vezes o cliente está afim de comprar, só que ele faz isso para te testar. Porque um vendedor emocionalmente envolvido no processo, das duas uma. Ou ele quer se livrar da pessoa, ou ele quer se livrar da venda efetivamente. E aí se esse vendedor não tiver inteligência emocional para respirar, entender que muitas vezes o outro lado está aplicando uma técnica, porque você é emocionalmente envolvido, você tende a ceder muito mais do que se você estiver empoderado. Você já perde a negociação ali. O primeiro ponto é você trabalhar o seu emocional, saber que lidar com pressão é o cotidiano do vendedor. Costumo dizer, vendedor que não quer lidar com a pressão de uma negociação, com pressão de meta, com pressão de resultado, repense aí a tua vida, porque você não está no trabalho mais assertivo para o teu dia a dia.
trabalhar essa questão emocional é o primeiro passo que você precisa ter para você poder tomar decisões muito mais racionais e menos emocionais. Não dá para trabalhar técnicas de negociação se você estiver emocionalmente envolvido. O primeiro passo é preparar, trabalhar essa emoção, porque você consegue ir muito mais para a razão na tomada de decisão. E quando você toma a decisão, Elis, na razão, a chance de você errar é menor. Quando você vai na emoção, no impulso, dá errado, vai ser muito básico. Marcel, você trouxe uma coisa bem interessante, que é assim, repense, faça uma reflexão do quanto você está com a sua inteligência emocional ali preparada ou treinada para conseguir enfrentar esse dia a dia que é o dia a dia da área comercial. Mas também tem um ponto bastante interessante que a gente traz aqui, que é tudo isso é treinável, né, Marcel? Tudo isso é treinável, principalmente para a liderança. Olhe para o seu time, faça uma avaliação. Como é que eles estão dando conta dessa inteligência emocional diante dessa negociação? Vem treinar. Traz aqui para a Bravende. Eu tenho certeza que tem um monte de exemplos de ter percebido uma equipe que não conseguia lidar tanto com essa pressão e acabava concedendo descontos, até prejudicando a instituição, e que depois passou por um treinamento, conseguiu equalizar isso muito mais. Nesse sentido, Marcel, como que a gente identifica as necessidades do cliente para usar a seu favor na hora da negociação? Quero trazer 2 pontos aqui. Primeiro, Elis, a gente precisa entender que negociação não é de vendas, negociação é da vida. Perfeito. A gente não negocia só com esse cliente que você perguntou, a gente negocia internamente. Nós já treinamos muitas empresas que num primeiro momento, puxa, aquele vendedor, ele precisa desenvolver técnica de negociação para trabalhar a venda na ponta. Só que não era esse o grande gargalo, porque o problema era que o relacionamento na ponta estava tudo certo, só que internamente as áreas batiam cabeça e faltava uma negociação com uma área específica A, B ou C, o que atrapalhava a entrega, comprometia o relacionamento e isso prejudicava as outras negociações. Só que o problema não estava na técnica que acontecia na ponta, estava no processo que não estava muito bem alinhado internamente. Então, negociação e vendas, eles andam lado a lado. Um outro erro muito comum numa negociação é eu querer negociar sem antes criar credibilidade contigo, mostrar que eu resolvo o seu problema. Não dá para negociar sem eu te provar antes de tudo que, indiferente do preço que a gente vai fechar o negócio, eu sou o cara que vou resolver a sua necessidade. Eu sou a pessoa, a minha empresa vai agregar valor ao teu negócio. Você vai ter muita vantagem comigo. Se eu não te convencer disso, qualquer técnica de negociação não vai dar certo no momento do fechamento. Então a melhor forma de negociar é você conduzir toda essa jornada corretamente, mostrar os seus valores para o seu cliente para que quando chegue no momento da negociação final, qual é o argumento que eu vou utilizar, Alice? Eu não vou utilizar o argumento do que eu acho. Eu vou utilizar o argumento que você me disse que era muito relevante para o teu negócio. Você se enfraquece numa negociação na técnica, isso me fortalece, eu mostro o meu valor e, consequentemente, você percebe que o barato ou caro, ele varia muito de acordo com o retorno que você tem de cada uma das soluções. E eu vou te amarrando pelas pontas, sabe? Eu não entro na disputa de posição. Não, meu preço é melhor, o outro é ruim. Não vou disputar, eu não quero ter razão. Eu quero mostrar o meu valor ao longo de toda a jornada. E quando eu consigo identificar esses elementos desde o início do contato, a negociação ela faz sentido. O que eu não posso é tentar negociar atropelando, principalmente etapas de buscar se preparar para entender que é o cliente, de fazer uma abordagem certeira e de investigar profundamente a necessidade do cliente para poder oferecer uma melhor solução. Marcel, tenho certeza que quem está acompanhando a gente aqui está tendo uma vontade de fazer um treinamento de negociação. Provavelmente é a equipe comercial que está assistindo a nossa arena de vendas, mas você mesmo disse aqui que negociação é para a vida. Tem, assim, uma listinha de coisas básicas, aquele ACF, qual é o arroz com feijão, o método ACF, que a gente tem que ter em negociação e até para que eles possam procurar, olha, dê uma olhada em entender disso em negociação. E claro que se vocês não encontrarem, contem com a Bravende, porque a gente vai conseguir treinar a sua equipe para negociar melhor. E assim, Enis, não dá para trazer uma aula, né, de 16, 20 horas em alguns minutos, mas eu vou trazer algumas dicas para vocês, que é o seguinte, eu acho que o primeiro passo para um bom negociador, você tem que conhecer de gente, tem que conhecer de pessoas. Não vá para o processo, vá para a construção de credibilidade, conheça a pessoa e crie conexão para que você negocie bem. É aquele ditado que vem de alguns especialistas. Negociação é você ser duro com o problema, mas ser amável com as pessoas. Eu acho que esse é um primeiro passo, é uma primeira dica. Depois disso, tá?
Analise tecnicamente quais são as suas vantagens e as vantagens do interlocutor. E pense principalmente qual é seu plano B. O que é o plano B? É pensar no melhor e o pior cenário. Então, como é que você se fortalece numa negociação? É pensar o seguinte, eu vou negociar agora com você, Elis. Vou bater aqui na madeira, né? Vou bater aqui na mesinha. Se tudo der errado, a Elis levantou e foi embora. Perdi a Elis pro resto da vida. Qual é o meu plano B para bater meta? Eu tenho outra alternativa? Porque isso vai dizer tudo. Se eu tiver outras Elises, vamos dizer assim, para fechar outros negócios, claro que eu não quero perder negociação. Mas eu não preciso, por exemplo, ser concessivo, porque eu estou mais fortalecido e eu posso agregar valor no problema que eu vou resolver na tua vida. E se eventualmente eu perder você, eu tenho outras formas de conseguir atingir o meu resultado. Isso já faz eu ter uma análise muito mais estratégica de uma negociação. Ponto contrário. Puxa, se eu perder Elis, ferrou. Não bato meta. Meu emprego está correndo risco. Isso já me deixa frágil numa negociação e eu vou trabalhar uma outra estratégia. Então, assim, em linhas gerais, conheça de gente, entenda o seu plano B. A partir da análise do seu plano B, pense nos estilos de negociação que você vai trabalhar para definir ali a sua estratégia. E, claro, dentro dos treinamentos da Bravende, a gente trabalha 24 táticas de negociação utilizadas pelos melhores negociadores do mundo no começo, meio e final de uma negociação que você pode utilizar de forma estratégica. Mas isso tem que estudar com a Bravende de forma prática para poder aprender exatamente como trabalhar isso. Eu tenho certeza que eles ficaram ali com muita vontade, mas a gente vai acabar o episódio por aqui. Então você comenta aí, eu quero saber, eu quero conhecer sobre esses métodos que a Bravende apresenta em treinamento e vai chamando a gente para a gente ter uma conversa particular ou quem sabe levar esse treinamento de negociação. Tem um pouco mais de episódio ainda da Arena de Vendas, então fica com a gente. Enquanto isso, curta, comenta, compartilha e manda para aquelas pessoas que vocês querem que também melhorem a negociação, tá bom? Até o próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau.